Mais um sábado começando aqui no canal Papel Hard, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas e esse é o Sabadão do Resumão, onde eu pego as principais notícias do mercado de hard dos últimos 7 dias, trago um único vídeo no formato mais compacto para te manter atualizado sobre o que está acontecendo. Sei que você precisa ficar diariamente lendo sobre essas coisas. Aqui na descrição eu coloco todos os tópicos para que você possa ir navegando pelo Resumão. Rapidamente, antes de começar aqui as nossas notícias, confira o anúncio do nosso patrocinador que nos patrocinou em particular nesse vídeo XPG. Pessoal, antes de começar as notícias, você deve ter percebido que a minha voz está um pouco diferente, eu estou um pouco gripado, fiquei fanho aqui, mas mesmo assim quis fazer esse vídeo porque muitos de vocês esperam ali ansiosamente, da meio-dia, 1 da tarde, cadê o resumão? O pessoal já fica meio preocupado, então vamos seguir em frente. Pessoal, o Core i9-12900KS foi finalmente lançado de forma oficial e vários sites já fizeram review dele, um deles foi o Tech Power Up, eu não tive acesso a esse CPU. Mas de qualquer forma nós temos então as imagens desse processador naquela caixa diferenciada, com o design alongado do LGA 1700, basicamente muda pouca coisa nessa parte estética, mas partindo para o que vocês realmente querem saber, a performance. Eles testaram o Cinebench R23 e diversos outros softwares, caso vocês queiram acompanhar o review completo lá. E de fato, o 12900KS é o CPU mais rápido aqui, você vê ele, mesmo a versão 12900K já vencia o 5950X e agora com esse OC a mais, o CPU realmente ganha bastante performance, single thread, multithread, renderização no Blender, como eles também trouxeram aqui. Quando a gente parte para os testes em jogos, ele também fica no topo dos resultados, mas aí a diferença já é mínima. Mesmo ali um Core i5-12600K, na semana que vem vai ter o review desse CPU aqui no canal, finalmente, depois de tanto atraso, a gente vê que a diferença é mínima. Então, Ryzen 5, Core 5, né, a gente vê que realmente não muda muita coisa aqui, né? Mas, enfim, o que a Intel falou, olha, é o topo dos resultados. Beleza, encontramos isso daqui. Até que a gente veja, claro, o Zen 4 ou o 5800X 3D, para ver como é que ele vai se comportar, tá? Em questão de consumo de energia, a gente sabe que a Intel ultimamente anda bem beberrona, já faz várias gerações, né? Então a gente viu o 12900K, o sistema inteiro, não é apenas o CPU, consumindo 297 watts, enquanto que o 12900KS chegou a consumir ali em overclock 5.2 ao Core 351, num teste de estresse até 442 watts no overclock, cara, que é uma coisa bastante bizarra, né? No que diz respeito à temperatura de CPU, isso também tem um custo. Os caras usaram o Noctua NHU14S, que é um cooler bastante robusto. A gente viu um 10900K pegando 54, né? 11900K 56, possivelmente sem o desbloqueio do clock. Mas mesmo assim a gente viu o Core i9 12900K 92 e o 12900KS batendo 102, 104 graus, cara. Bizarro, né? Teve um teste ali que eles fizeram undervoltage e trouxe uma melhoria, né? 0.1 ficou em 91 graus, então talvez seja necessário você pensar nisso. Sobre os clocks, o CPU pega 5.469 ali, quando você está usando apenas um núcleo, e vai caindo para 5.2 a partir que você usa 5 threads, né? Então não é aquele clock que você fica sempre no mesmo tipo, conforme você aumenta a carga, vai reduzindo, que é uma coisa normal de acontecer, ok? Enfim, se eu tiver oportunidade, trago para vocês mais testes acerca disso. Vamos falar aqui, pessoal, sobre placa de vídeo, falando em alto consumo, né? 3090 Ti finalmente foi lançada, diversos fabricantes estão apresentando seus modelos ao público. Eu vou mostrar para vocês um resumo desses vários modelos que nós temos disponíveis no mercado. Começando aqui com a PNY, que muitas pessoas não conhecem muito por aqui, mas é uma marca muito antiga, anunciando o modelo XLR8, uma placa de 3 fãs com iluminação RGB, a versão overclockada. Nós temos também ali a Gigabyte lançando duas versões, uma delas é a Aorus Extreme, que tem basicamente um radiador de 360mm, a gente entende que a placa é quente pra caramba, senão não teria um radiador desse tipo, né? E tem também o modelo Gigabyte mais simples, o Game OC,
A gente olha a carenagem da placa, é gigantesca, ela ocupa 3 slots basicamente, ou talvez até passou um pouco mais que isso, não deu para perceber tanto pela imagem. A Manly, que é uma empresa pertencente ao grupo PC Partner, que é dona da Zotac no 3D, por exemplo, também lançou seus modelos. Ali a gente viu o modelo, aliás, o único modelo, o Galardo, né? Galardo, com 3 fãs, a parte de trás backplate bastante aberta ali, focando naquela passagem de calor que gera dentro da placa. Nós temos os modelos da Asus, nós temos aquela Strix LC, eu já trouxe um review de uma 6800 XT Strix LC, uma placa realmente muito fria, mas o fabricante trazendo um water cooler no seu sistema, e não existe uma ROG 3 fãs, eles trouxeram, até onde eu vi, uma ROG apenas com water cooler, e um modelo TUF 3 fãs, muito parecido com as outras placas TUF que nós já tínhamos até então no mercado. A Galaxy não foi a única que trouxe um duplo conector de 12+4 ou de 16 pinos, como eles têm chamado, mas foi uma das que mais chamou atenção por conta disso. A gente olha aquela Galaxy ROF, geralmente as placas com clock mais alto, né? Placa toda branca, bem bonita, e de fato os caras trouxeram duplo conector 12+4, que pode fornecer 450 watts em cada um deles, né? Na verdade, se for aquele cabo completo usando os 4 pinos Sense, a gente pode ter 600 watts em cada um dos conectores, totalizando 1.200 watts. Com certeza não é algo que você iria estar precisando, mas os caras trabalham com uma margem, porque é uma placa que os caras fazem overclock e não se preocupa tanto com o consumo de energia assim, tá certo? A EVGA lançou vários modelos aqui, nós temos o FTW3 Black, a versão normal e a versão Ultra. As placas em si são muito parecidas, deve haver ali alguma diferença de clock entre elas, nada muito significativo. E, inclusive, nessas placas, uma curiosidade chamou a atenção, eles têm uma espécie de um cabo que fica puxando a placa de vídeo para cima, tamanho é o peso deles, os caras inovaram e trouxeram um cabo, um e-leash, como eles falam, para você segurar a placa, para ela não empenar, cara. Esse negócio é meio bizarro, né? E aí, o Vince Lucido, aquele Kingpin, mostrou a 3090 Ti versão Kingpin, que é um modelo top, compete contra as melhores ali, né? E também chama atenção o fato de você ter 2 conectores de 12+4 pinos que podem, assim como na Galaxy, oferecer até 1.200 watts para a placa, tá certo? E no 3D também mostrou seus modelos, ali o modelo X3 OC com 3 fãs e o modelo já blocado, que é o iChill Frost. De repente você já quer deixar essa placa na água, tem aqui essa opção no mercado. Game Ward anunciou a versão Phantom no GS e na versão sem o GS. O GS significa Golden Sample, inclusive eu tenho uma 3080 Golden Sample aqui, né? E essa é uma placa que está ali com os clocks mais altos. E aqui lembrando para vocês que Galaxy, Game Ward são pertencentes ao grupo da Palit, por isso que a gente vê até semelhança entre eles. A Palit, inclusive, lançou aqui a Game Rock, aquela placa toda iluminada com RGB, né? Na parte da frente ali, é uma placa difícil a gente ver no mercado. MSI lançou ali os seus modelos Supreme e Gaming Trio, então realmente placas bonitas de 3 fãs. Colorful lançou ali 3 modelos Vulcan, o Neptune e o NB-EX Series. No caso, um deles já tem um sistema de water cooler, assim como a gente vê ali em outros fabricantes. Zotac lançou a Amp Extreme Holo, não vi outros modelos até o presente momento. E, inclusive, aproveito para trazer, além de todos os modelos, vamos ver um pouco dos testes, o que a 3090 Ti consegue fazer. Vamos mostrar aqui da Zotac, o Tech Power Up já testou. E essa placa em 4K oferece aproximadamente 11% mais performance que a 3090, isso cobrando $2.000 ou mais o modelo customizado, né? Então, nesse tipo de placa a gente não espera uma ótima relação de custo-benefício, porque fica difícil aumentar a performance, você já não tem muito para onde correr. Então, ela é apenas um pouco mais rápida e significativamente mais cara pelo que a gente entende do mercado. No que diz respeito ao consumo de energia, eles mostraram o consumo jogando, a placa faz 443 watts, quase 100 a mais que a 3090. No consumo máximo, 482, e no consumo em picos de 20 milissegundos, ela pode puxar 528 watts da sua fonte, cara. Coisa pra caramba. Logo atrás dela tá a Vega 64, acredite se quiser, ela está em picos, consumindo até um pouco menos que a 6900 XT, ok? Enfim, vamos continuar aqui com as nossas notícias, pessoal. Falando sobre coisa boa agora, preço de placa de vídeo. Eu tenho mostrado aqui
A cada 15 dias, aquele site 3D Center que vem trazendo já há mais de um ano o histórico de preço das placas AMD e NVIDIA em relação ao preço oficial anunciado, atrelando isso ao preço do Ethereum, que influenciou, e os estoques de placas que aumentam ou diminuem. E continuamos com a tendência de queda, pessoal. Segundo o reporte deles de sites dali da Europa, as placas NVIDIA estão 25% mais caras que o anunciado, enquanto que a AMD está exatamente no mesmo preço. A gente vê que por muito tempo a NVIDIA esteve mais cara e agora ela está igualando essa diferença de preço. Nós temos tido várias notícias de quedas de preço nas GPUs em si, no processo de fabricação, atrelado ao aumento da dificuldade na mineração Ethereum. Então as pessoas têm comprado menos placas com a incerteza do Proof of Stake, que é estimado que vem esse ano, mas tudo pode mudar, isso já foi adiado várias vezes. Nós temos então o estoque das placas subindo bastante e o preço, consequentemente, caindo. A gente tem percebido no Brasil promoções de placas, por exemplo, 3050 eu já vi por menos de 2.500, 3060 voltou a aparecer por 3.500, 3.400, era difícil ver esses preços antigamente, 6.600 XT eu tenho visto por 3.700, 3.600 reais. Ainda não é o preço ideal? Não. Estão 20% mais caro no Brasil? Não. Estão muito acima do que deveria, porque nós temos nossos próprios problemas internos, impostos, a cotação que agora está melhorando, mas demora para surtir efeito. Então, lá fora, a realidade está bem melhor do que a gente tem aqui, tá? Uma placa 3060, que a gente estava acostumado a pagar aí 2.000, né, 1.700, 1.800, ainda está muito longe do recomendado, tá bom? Mas é isso, é o que nós temos e muitas pessoas precisam comprar. Pessoal, vamos falar sobre o anúncio da semana. Eu havia dito que eu faria uma live aqui no dia 30, onde a Intel iria apresentar suas GPUs Arc, mas eu não estava aqui no momento, estava viajando, então eu não consegui trazer essa live para vocês, mas eu vou trazer um resumo agora, né? Basicamente, a Intel finalmente anunciou suas GPUs Arc. Aí você está pensando assim, pô, cara, é agora que eu vou colocar uma Arc no meu desktop? Na verdade não, porque eles não anunciaram para desktop, sim para notebooks, mas teve um teaser ali, a gente já vai comentar um pouco mais sobre ele. Então eles falam ali, nós temos aqui um novo player entrando no mercado e eles anunciam a série A Series. Nós temos então o Arc 3, Arc 5 e Arc 7, bem parecido com o que a Intel faz, né? O Core 3, Core 5 e Core 7. Não vimos ainda um Arc 9, mas é esperado que tenha isso no futuro, se seguir a mesma lógica. Então eles falam que o Arc 3 é para um jogo otimizado, o Arc 5 para um jogo avançado e o High Performance no Arc 7, tá certo? Os próximos gráficos eles confirmam que as GPUs Arc são compatíveis com o DX2 Ultimate, ou seja, elas vão trazer Ray Tracing, Variable Rate Shade, Match Shaders e Sample Feedback. Eles mostram os gráficos de performance, claro que aqui nós temos um fabricante falando sobre isso, a gente espera para ver testes, né? No caso usando o Arc 3, onde eles mostram uma taxa de quadros em 60 no Full HD em jogos como Ritmo, rodando no médio, Doom Eternal no médio, Fórmula 1 2021 no médio, entre outros games ali mais antigos como Destiny 2, Witcher 3, enfim. Então, é um gráfico integrado junto com o i7 12700H rodando games em Full HD 60 quadros. É uma coisa interessante, mas não é algo que a gente ainda espera. A gente espera para ver os de desktop alto desempenho, né? Eles mostram a comparação gráfica com os gráficos integrados anteriores, o Iris Xe. O Arc com certeza ganha muita performance, afinal um gráfico dedicado da Intel, que a Intel não traz aí já faz muito e muito tempo no mercado, ok? Confirmam parte das especificações, eles falam ali que então que o Arc 3 tem 6 XZ Cores, você tem o Arc A350 e Arc A370M, eles mostram a quantidade de unidades de Ray Trace e a quantidade de memória, 4 GB no Arc 3, 8 GB no Arc 5, 12 e 16 GB no Arc 7, são as versões mais rápidas, tá bom? E aí, pessoal, nós tivemos agora mais informações através do Hardware Unboxed, que pôde comprovar que a contagem de transistores e o tamanho do chip em si é maior do que a AMD e NVIDIA oferece hoje em sistemas semelhantes ali. Nós vemos o Intel ACM G10 para desktop, antigamente conhecido como aquele DG2 512 que eu já mostrei em outros resumões. Segundo o Hardware Unboxed, ele tem 406 milímetros quadrados de tamanho, isso deixa ele maior que o AMD Navi 22 de uma 6700 XT e que o GA104 de uma 3070 Ti.
Inclusive ele tem uma maior contagem de transistores, então se isso for mais ou menos linear, mais transistores, um chip maior, agora usando um nó mais avançado inclusive que é o TSMC 6 nanômetros, é possível que essa ACM G10 tenha mais desempenho que uma 6700 XT e uma 3070 Ti. A gente espera para ver isso na prática quando essa placa chegar ao mercado, tá certo? Enfim, e aí continuando com a parte dos ARCs, né? A AMD, após esse anúncio da Intel, soltou no Twitter uma nota dizendo que esse chip A370M, na verdade, é mais lento que o que a AMD já oferecia no mercado, foi lançado no começo do ano com a sua RX 6500M. As GPUs, segundo o que nós temos de especificação, são similares, nós temos ali o mesmo nó do TSMC 6 nanômetros, porém a Radeon tem apenas 5.4 bilhões de transistores, está entregando mais performance, ou seja, ela tem menos especificações e entregando mais. Então, de repente, o gráfico da Intel não está ainda otimizado naquele nível de performance ideal, o que é compreensível para a empresa que está começando agora nessa área. De qualquer forma, a AMD mostra ali games como Hitman, Total War, Fórmula 1 rodando com um FPS bem melhor do que o que a Intel havia mostrado, tá certo? A gente espera para ver mais comparativos e benchmarks quando isso efetivamente for lançado no mercado. Então também falou sobre o seu XeSS, né, que é o equivalente do DLSS do lado da Intel. Eles não lançaram com as GPUs Arc 3, né? Isso vai ficar disponível apenas para Arc 5 e Arc 7, que foram um pouquinho adiadas. Então Arc 3 já está disponível, enquanto que Arc 5 e 7 ficou para o final de maio e início de junho. Eles falaram sobre vários jogos AAA, né, que vão ser otimizados para o XeSS, como Ghostwire Tokyo, Death Stranding, Envy e o Hitman 3. Ao contrário do FSR, o Intel XeSS usa inteligência artificial, parecido com o que a Nvidia tem feito usando seus Tensor Cores no DLSS. Eles falam que o XeSS SDK estará aberto não apenas para GPUs Intel, mas para qualquer GPU de outras marcas que suportem o Shader Model 6.4. A gente espera para ver a questão do EA, que não tenha o suporte no caso da AMD. E nós tivemos um teaser, né? A Intel mostrou um pouco da sua placa para desktop, eles mostraram ali o chip sendo construído, né? Os transistores, mostraram 8 chips de memória, indicando que uma placa versão 256 bits, provavelmente a placa ali intermediária high deles, mostraram um cooler bastante complexo, com vários heat pipes, enfim. Então possivelmente estamos falando de uma placa de desktop avançado, com duas fãs, o design ali na cor mais cinza, né, com a logo Intel Arc acendendo no LED branco em cima. Aparentemente uma placa bem bonita, né, com um backplate de metal. Eu não sei se é exatamente isso, eles falam que é uma versão limitada, então possivelmente essa versão limitada é tipo uma Founders da Intel, mas é bem provável que a gente veja fabricantes como Asus, Gigabyte, EVGA lançando essas placas. Resta saber agora se os fabricantes que só lançam para a AMD irão entrar na Intel e de repente lançar tudo junto ali, né? Porque hoje a gente tem marcas como Safari que só tem AMD, marcas como EVGA que só tem Nvidia, tá certo? Enfim, pessoal, E3 2022 foi cancelada. A gente viu isso acontecendo nos últimos anos, vários eventos grandes como esse sendo cancelados, mas normalmente tinha um evento online, mas dessa vez o evento online também foi cancelado, cara. A Electronic Software Association, que é o órgão que organiza a E3, enviou e-mails para os seus representantes de marketing falando que eles cancelaram, e o aspecto principal é a falta da interação humana, né, devido à pandemia, os efeitos ainda sendo sentidos. Então eles preferiram cancelar o evento e o online acaba ficando meio sem graça. Isso é verdade, né? Ninguém fica... tipo assim, não tem tanto apelo online quanto é o evento presencial, com a galera vibrando, com os novos jogos sendo lançados, né? Então, mais um evento aí que se for, eles falam sobre 2023 em Los Angeles. Vamos ver se isso vai acontecer. Pessoal, a empresa chinesa Moore Threads revelou sua série de GPUs MTT 18 meses após o seu lançamento, né? 18 meses de criação de empresa em 2020. Essa é a primeira marca chinesa que desenvolve uma placa totalmente focada no seu próprio mercado interno. Então eles desenvolveram uma placa ali dentro com suporte a tecnologias bem populares como DirectX, isso já traz uma ampla quantidade de jogos possíveis, OpenCL, OpenGL, Vulkan e CUDA da Nvidia. Olha aí que interessante, cara.
Eles falam, por exemplo, ali do MTTS-60, que é fabricado em 12 nanômetros, possui 2048 núcleos Musa, é assim que eles chamam, que é o MT Unified System, 8 GB de memória LPGDDR4X, 6 teraflops de desempenho. O MT-S2000, também fabricado em 12 nanômetros, dobra o número de núcleos Musa ficou esquisito esse nome, né? Para 4096, com 32 GB de memória. Não falaram sobre especificações, atingindo até 12 teraflops. Essas placas oferecem codificação avançada H264, H265, AV1, decodificação VP8, VP9, AV1. Então é uma placa aparentemente interessante, mas na parte prática eles não mostraram muita coisa em jogos. Só ali o League of Legends rodando em Full HD e 100 FPS mostrando na tela, ou seja, basicamente nós não temos nada ainda se essa placa vai competir contra alguma do mercado. A gente entende que sim. Pessoal, G.Skill está anunciando novos módulos de memória Trident. Nós temos aqui módulos alcançando DDR5 6000 MHz ou 6000 GB, como eles gostam de falar. CL30, a latência está caindo, né, desde aqueles primeiros módulos CL48, 40, enfim. Então é uma frequência alta com um time muito baixo. Eles falam que é CL30, 40, 40, 96. Não espere que isso aqui seja barato, afinal são dois módulos de 32 GB, ou seja, muito provavelmente isso aqui vai custar o olho da cara, atrelado ao preço do DDR5, que normalmente já é caro. Agora vamos falar de coisa boa, redução de preços. A ASUS planeja reduzir em 25% o preço das suas placas. E você fica feliz, cara, agora eu vou comprar uma ASUS aqui no Brasil. Não, mas é só nos Estados Unidos, tá bom, pessoal? A partir de 1 de abril, e não é a piada de 1º de abril, enfim. Isso aqui é por conta dos preços estarem reduzindo ao longo do mundo, a demanda está caindo, e junto com aquela decisão do US Trade Office, que removeu produtos eletrônicos da guerra comercial entre China e Estados Unidos, então não há mais aquela sanção que as pessoas precisam pagar, as empresas precisam pagar 25% por comprar coisas da China. Então isso caiu, justamente é os 25% que a ASUS está dizendo que irá reduzir. Então as placas ASUS nos Estados Unidos possivelmente ficarão mais baratas. Eles falam apenas das placas RTX 30, desde a 3050 até a 3090 Ti, porém não falam sobre as placas AMD, no anúncio pelo menos. Isso ficou estranho, né? Plataforma de mineração ASRock usando chips de PlayStation 5. O que acontece, pessoal? Quando o fabricante faz os seus chips, às vezes ele não é validado para ser aquele chip mesmo, porque ele tem algum defeito na fabricação, isso é normal. Então o fabricante lança ali, por exemplo, o Core 9, ele não bate um Core 9, então vamos tentar relançar ele como um Core 7. Eles desligam as partes defeituosas e lançam Core 7, Core 5, Core 3, e isso acontece com a NVIDIA, com a AMD e com a Intel. E nesse caso aqui, os chips defeituosos de PlayStation 5 que não foram validados para ser de PlayStation 5 foram parar na ASRock em uma rig de mineração. É isso mesmo, pessoal. A ASRock lançou uma rig usando os chips AMD BC250, custa cerca de 13.499 euros e tem basicamente 12 placas de mineração usando PlayStation 5, digamos assim, não é? Nós temos diversas imagens. O sistema completo faz 610 MHz por segundo, o que dá cerca de 50 MHz por segundo por APU. Seria algo equivalente ali ao que faz uma 6700 XT aproximadamente, de repente até um pouco mais do que ela está fazendo, tá bom? Isso no meio das incertezas de quanto tempo a mineração Ethereum vai seguir no mercado. Ela ainda está seguindo, mas com mais dificuldades em relação ao que tinha no ano passado. Nós temos aqui então sites europeus vendendo máquinas como essa daqui, ok? Vamos agora para o campo dos rumores, pessoal. Na verdade, perdão, essa notícia aqui da ASRock também é meio que um rumor vazamento, mas agora algo que foi divulgado talvez sem querer em uma apresentação da Intel. Eles mostraram a sua próxima GPU de desktop, a Arc A780. Eles estavam mostrando ali uma apresentação do seu software de controle e monitoramento, e por alguns segundos mostrou uma placa que ainda não foi anunciada, né? E aí você vê ali especificações mais robustas, consumo de energia 172 watts. Isso não bate com a performance do A700M, né? Então é um chip de desktop isso daqui, com clock ali 250 MHz, né? Então nós temos uma placa que supostamente não foi anunciada e deve ser anunciada nos próximos meses, junto com o anúncio que deve vir aí entre maio e junho, talvez seja adiado novamente. Mas a realidade, pessoal, é que se a Intel
não mostrou as placas de desktop, elas provavelmente não estão tão boas assim ainda para entrar no mercado final. Nenhum fabricante quer entrar queimando a largada, mostrando um produto pior que os seus concorrentes, no caso a AMD e Nvidia, que estão com produtos bem fortes. Então, vamos esperar para ver o que vai rolar, questão de driver, estabilidade e performance bruta. Até então pouco foi mostrado de desktop, basicamente nada, no seu teaser da placa e esse vazamento. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, fico por aqui mais um resumão. Confira aqui na descrição dos nossos patrocinadores, Terabyte Shop, do Ferrari, também coloco links afiliados da Amazon com produtos eletrônicos e elétricos que eu compro por lá. Também confira o link da XPG que está anunciando no nosso vídeo, ajudando o nosso trabalho. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau, um ótimo fim de semana para vocês.